gravando e a parte da final, né, desse primeiro final de semana de aula. Vou apresentar aqui novamente o livro, voltar aqui para o livro e vamos continuar aqui. Falar do conjunto dos números reais, certo? Não, tá isso mesmo. A gente acabou de falar, nessa última aula, da parte dos números racionais. São aqueles números que são escritos. Sempre é possível escrever de uma forma de fração. A gente viu aqui agora que a gente pode fazer essas contas, né? A igualdade das frações vale esses produtos assim cruzados. A adição a gente usa o MMC, ou essa propriedade de que você faz o produto do denominador e o produto cruzado atento ao A e o C. E vimos a multiplicação dos números racionais. O que acontece? O conjunto dos racionais é um conjunto que ele tem uma quantidade, assim, ele tem essa característica de que um número pode ser colocado em forma de fração. Então, se ele puder ser colocado em forma de fração, ele é um número racional, né? Só que existem números que não são racionais, porque eles não podem ser colocados em forma de fração. Existem números que têm essa propriedade também. Esses números, eles são chamados de números irracionais. São aqueles números que ele não gera, o número não tem como você transformar ele em uma fração onde você possa fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, esses números, a gente chama eles de números irracionais, tá certo? Então, o que é esse número irracional? Então, se você tiver aqui um número Q, um número A, se ele for na forma de fração, então a gente escreve ele como um número racional. Quando ele não pertence, ou seja, quando ele não pode ser feito, escrito dessa forma, a gente diz que ele é irracional. Ou seja, é um conjunto, é um número A que ele... É um número A que não pertence aqui. A gente pode, alguns livros usam uma notação assim do I para dizer que é um número de irracionais. Aqui nós vamos definir já os números reais. Aí os irracionais eles vão ser considerados reais, que não são racionais, ou seja, são todo o resto. Tirando os racionais, o que vai ficar para complementar os reais vai ser esses números irracionais, tá certo? Então veja bem, aqui eu não vou falar, mas aquelas propriedades de soma, de fração, elas valem toda aquela coisa que a gente fez antes, que é soma de 3, ela é associativa, ela é comutativa, tem um elemento neutro, tem um simétrico, o produto também, a gente pode fazer associatividade, pode fazer distributividade, então toda essa coisa aí vale, tá certo? Aí o que fecha essa questão da definição de números esses números que não podem ser feitos na forma de fração, ele vai entrar nesse conjunto aqui, que nós vamos já falar, tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu lembrei agora há pouco, é que esses números que são na forma de fração, eles podem ser escritos em forma de vírgula, né? Por exemplo, quando a gente escreveu 1/2 lá, nós vimos que isso aqui é 0,5. Essa fração não dá mais para dividir de forma inteira, né? Então, você pega vai dividir por 2, você sabe que não dá. Você põe um 0 e uma vírgula aqui e um 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Ou você pega a calculadora e faz a conta, dá 0,5. Certo? Esses números aqui, eles são racionais, né? São racionais. Porque você pegou uma fração e viu que ele é igual a uma fração. Exemplo, quando nós temos um número do tipo 0,5, a gente chama isso aqui de um número decimal. O que é decimal? Porque nós usamos o 10 para chegar a esse número. Como assim usamos o 10? 0,5.
a gente pode escrever isso aqui como 5 sobre 10. Por quê? Porque a gente tem assim, você tem 0,10, essa aqui é a parte inteira, essa é a parte inteira, e essa é a parte decimal, ou seja, a parte que tem vírgula. 5 sobre 10, se nós simplificarmos por 5, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, dá 1 meio. Ou seja, a fração 0,5, ela é igual a 1 meio. Então, esse número aqui, ele pode ser escrito como fração, então ele é racional. Certo? Dízimas. Dízimas também são números racionais porque ela pode ser escrito como uma fração. 0,333 que repete, ela é obtido de quem? É obtido quando você divide 1 por 3. Você pegar o calculador e dividir, você vai ver que vai dar isso. Se você fizer na mão, 1 por 3, você vai perceber. 1 por 3 não dá, então 0, dá um 0 aqui. 10 por 3 dá 3, 3, 3, 9, para 10, 1. 3, 9, para 10, 1. Essa vírgula você põe um 0 aqui, 10 por 3, 3, 3, 9 para 10, 1. Aí vai repetindo tudo, sempre vai repetindo. Então vai ficar infinitamente aqui. Então fica 0,3, 3, 3, 3, 3, 3, e assim vai. Certo? Bem, então, passando aqui novamente agora para os números reais, né? Como eu ia falar. Os números reais. A gente viu agora, né, que os números que são escritos na forma de fração são números que são racionais. Se você pode escrever ele como uma fração, ele é um número racional, tá certo? Só que, às vezes, vai ter aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. A gente viu que eu mencionei isso agora há pouco. Exemplo, você tem aqui, ó, A sobre B, se você tem dois números, A sobre A, dois números, opa, dois números A e B de tal forma que tem essa fração, A sobre B. Quando você começa a extrair raízes dos números, aí você vai gerar números que não são escritos em forma de fração. Por exemplo, esse raiz de 2. Se você tivesse raiz n de A sobre B. Isso aqui pode não ser racional. Ou seja, às vezes isso pode dar uma fração e às vezes não. Depende muito do n. Depende do A e do B. Depende dos valores que você coloca. No caso aqui, a raiz é quadrada. E o n é 2. O raiz de 2. Ele não dá um número racional. Raiz de 2 não dá um número racional. O que quer dizer isso? Quer dizer que raiz de 2 ele não pode ser escrito como uma fração. Pessoa aqui não pode. Tá? Não pode. Aqui ele está até provando, ó, ele está fazendo a prova, que não pode. Não vou entrar nesse detalhe, mas se alguém quiser entender aqui, não é difícil não. Ó. Se A sobre B fosse raiz de 2, ou seja, se a raiz de 2 pudesse ser escrito como uma fração P sobre Q, aí basta você levar ao quadrado, você perceber que elevando ao quadrado, o A ao quadrado seria 2 vezes B ao quadrado. Então, A ao quadrado seria par. Logo, o A também é par. Aí, se você fizer essa mesma análise no B, você chegar que o B também é par. Mas aí não pode, porque se A e B forem par, isso aqui não vai dar uma fração irredutível, né? Porque é o princípio para gerar uma fração irredutível é que eles não têm nenhum divisor em comum. Mas se os dois são pares, eles vão ter divisor em comum, eles vão ter o 2 em comum. Né? Aqui é só uma demonstraçãozinha simples, eu não preciso entrar nessa demonstração, nos detalhes disso. Só vai ficar claro a você que nem sempre
quando você pega a raiz de números, esse número que você vai conseguir ele pode ser escrito como fração. Se você raiz de 2, você não pode fazer isso. E aí, mais geralmente, a raiz de qualquer número primo, se você pegar P um número primo, que é um número primo, aquele número que só tem como divisores ele e o 1. Se você colocar no geral raiz de qualquer primo, no geral isso aqui é irracional, ou seja, não pode ser escrito como fração. O argumento é bem parecido com um dos números raiz de 2. Geralmente é um argumento bem semelhante, certo? Então aí, com isso aí a gente tem o seguinte, nós discutimos aqui alguns conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos numéricos? Nós pegamos aqui o conjunto dos naturais, vimos que ele está dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais, e esse está dentro do conjunto dos reais. Né? Aí existe um conjunto à parte, que é os irracionais. Esse aqui ele não está nessa sequência. Se nós pudéssemos fazer um diagrama, a gente faria assim. Esse quadrado é os reais, aqui a gente poderia fazer os racionais, os inteiros e por dentro os naturais. Os irracionais ficariam um conjunto à parte aqui fora, porque ele não está em nenhum desses aqui de dentro. Só os reais que engloba todos. E ainda existem os complexos, que é um conjunto maior ainda, mas que a gente não precisa ver aqui. Vocês estão vendo na outra disciplina de números, polinômios, trigonometria, polinômios de números complexos, vocês vão ver um pouquinho de número complexo lá. Vocês vão ver que o conjunto dos complexos é um conjunto que engloba, por exemplo, os reais. Vamos ver isso aí. Em outras disciplinas, vocês vão ver ainda a parte que tem a ver com os números reais, tá certo? Números complexos e a relação deles com os reais. Vamos ver isso aí ainda. O que acontece? Pronto. Acontece aqui agora que nós podemos, com o conjunto dos números reais, trabalhar agora algumas coisas. Como, por exemplo, vamos passar aqui para alguns exemplos. Aqui são exemplos de números que são irracionais, aqueles que eu falei, ó. O raiz de 2 ele não pode ser escrito como real ou como fração. Então, ele, se você calcular na sua calculadora, aí vai dar 1,41, 42, 136. O número π. Quem é o número π? Ele coloca aqui 3,1415,926. O π, ele é um número que ele é obtido assim. Ele é obtido, se você pegar qualquer circunferência, você pega aqui o diâmetro aqui da circunferência, né? Que é esse distância de um lado a outro, passando pelo centro. E você pega o comprimento da circunferência, que é esse pedacinho aqui todinho. E você tem aquela relação que o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Ou seja, o π ele pode ser escrito como c sobre 2r, ou c sobre o diâmetro. Ou seja, o número π ele é um número que ele surge assim. Pega qualquer circunferência que você pegar, pega o comprimento dela, ou seja, você começa aqui, dá a volta, pega o comprimento dela, divide pelo diâmetro. Vai dar sempre um número constante. Isso aqui é incrível. Porque independente do círculo, você pode pegar uma moeda aí na sua casa. Faça o comprimento do círculo dela, pega aqui o círculo dela e divida pelo comprimento do diâmetro. Pega o círculo e pega uma piscina redonda, bem grande. Se você fizer a mesma medição, a média, né? A divisão do comprimento da sua piscina redonda e o comprimento do diâmetro, se você dividir um pelo outro, vai dar justamente esse número. 3,141592. Claro que quando a gente faz isso na prática, às vezes pode dar uma aproximação. De repente você faz na sua casa, deu 3,148 ou 1,7. A outra pessoa fez, deu 3,1312. Mas, no geral, quando você vai fazer essa relação, você vai perceber que sempre acontece isso daí. É uma constante, né? Que é 2 vezes π, duas vezes o raio dessa circunferência. Então, essa constante π, ela aparece mediante essas circunstâncias, né? Ela sempre é a divisão, né, do comprimento de uma circunferência pelo seu comprimento, ou pelo seu diâmetro, tá certo?
Aí, como eu falei, números irracionais, eles são fáceis de ser produzidos, assim, porque no geral, como eu falei, se você tiver um número primo, a raiz desses primos vão ser números irracionais. Então, são exemplos de números irracionais. A raiz de 3, a raiz de 5, a raiz de 7, assim vai. Então, todos esses números aí são irracionais. Aí, se você pega e faz algumas pequenas alterações, eles permanecem irracionais. Por exemplo, tem um 1, é um número racional, mas eu somei ele com raiz de 2. O resultado já não é um número racional. O resultado é um número irracional. Ou seja, porque eu juntei esse com esse. Então, esse número aqui é um número que é irracional. 3 vezes raiz de 2, o raiz de 3 sobre 2, o 3 sobre raiz de 5, são todos exemplos de números irracionais. Tá certo? Então, o conjunto dos reais, que é esse conjunto maior, ele é esse conjuntão que tem todo mundo, certo? Ele tem o Z, ele tem ele começa lá com um N, né? Começa lá com os naturais. Então você começa lá com os naturais, que foi o que a gente iniciou. Você passa por Z, você passa por Q, tem os irracionais, e tudo isso daqui está num bolo só, que é os reais. A diferença é que esse não se mistura com esses três. Esses três aqui, eles estão assim, um contido no outro. N contido em Z, Z contido em Q. Aí quando chegar aqui, para. Este aqui já não quer conversa com esses. Eles são misturados, são isolados. Os irracionais não tem a ver com os racionais. Mas se você juntar os dois, se você juntar esse com esse, vai dar os reais. Que é o conjunto que a gente vai trabalhar na maioria das vezes. Nas funções. Dentro da matemática, o conjunto real, dos números reais é o conjunto principal que a gente trabalha. Tá certo? Alguém levantou a mão ou foi sem querer? Nailane Ramos. Foi sem querer, né? Acontece, né? Normalmente quando estão apertando, levantando a mão aí, dá sempre sem querer, né? Enfim, vamos lá. Então, como eu dizia, né? O conjunto dos números reais, ele é o conjunto qual que a gente vai mais trabalhar. Porque você vai estar... você vai estar dentro dos reais, você vai estar considerando vários outros conjuntos, né? Números naturais, números inteiros, os racionais. Então, por esse motivo, ele é o conjunto que a gente está pegando. Então, ele diz assim, seja um número real, tal. Então, a gente vai considerar um número real como qualquer um desses aí. Então, ele, se eu disser que seja um número real, ele pode ser natural, ele pode ser inteiro, ele pode ser racional, ele pode ser irracional. Quando eu especifico, seja A um número inteiro, então já parou. Então, eu já estou dizendo que ele é inteiro, ele não pode ser racional, ele não pode ser irracional. Então, ele já estou dizendo que ele é inteiro. Então, os naturais, os inteiros ficam mais simples, porque são números que não têm parte fracionária, não tem raízes, não tem essa, essa característica de não ser colocado em fração. Então, são números mais simples de se trabalhar, né? Naturais, os inteiros. Certo? Alguém quer falar? Bom, eu tinha levantado, mas é porque o meu notebook não está funcionando nem para digitar, nem para falar. E eu estou usando o Vamos, celular agora. levantou a mão. Na verdade, é uma bobagemzinha. Se eu puder colocar só um pouquinho. Ah, Seu microfone está dando eco, você está com dois, tá ligado em dois lugares, aí está dando um eco, não estou conseguindo escutar direito, mas tenta desligar um dos microfones e falar só com o outro, só um minuto. certo? Melhorou? Agora sim, não está dando eco não, você pode falar. Ah, é porque eu observei que tem. Eu queria saber
a diferença, porque se o senhor subisse um pouquinho até lá, ele tem números reais não negativos, porque a expressão não negativos, não nulos, não positivos, sendo que seria ao contrário. Se é não negativo, seria por que não positivos ou só negativos? É uma Certo. bobagemzinha, mas que bugou minha cabeça. Tudo bem. Eu tinha falado hoje, acho que foi na primeira aula, né? Eu falei um pouquinho sobre isso daqui, mas foi com outro conjunto, essa questão de ser não negativo e não positivo. Você tem que pensar assim, quando ele coloca o símbolo positivo, R+, aí por que que você diz, por que que você não diz assim, ah, eles não eram para ser positivos, e por que que são não negativos? Tudo isso é por conta do Uhum, zero. É só por conta do zero. O zero, ele acaba atrapalhando a coisa no seguinte sentido. Quando você escreve R+, deixa eu colocar aqui no canto, certo? Não. Quando você coloca R+, você pensa logo em quem? Em números positivos. Números positivos. Mas só que ele pode ter zero, por exemplo. Ele pode ter zero. Então quando ele coloca R+, ele quer dizer que esses números aqui são não negativos. Por que não negativos? Porque o zero está no meio. O zero está aqui. E o zero ele não é positivo. Então, então a questão é, você só tem que olhar aqueles que não estão aí, no caso. Quando ele diz que tem um R+, ele está considerando aí os não negativos. Quando ele coloca o R-, ele está dizendo que ele não está pegando nenhum positivo. Então, ninguém aqui é positivo. Então, são não positivos. Quando ele coloca com um asterisco em cima, ele só está tirando o zero. Então, ele está pegando qualquer número, positivo, negativo, mas ele está tirando o zero. São não nulos. Ou seja, ele está dizendo que nesse asterisco, qualquer número que você pegar, pode ser que ele seja positivo ou pode ser que ele seja negativo, mas ele não é zero. Então, é só isso. Assim, é coisa simples, mas é bom observar mesmo. tá bom, obrigada. De nada. O que é que acontece? Quando a gente está trabalhando com esses números reais, muitas das vezes a gente tem uma noção deles geométrica através da representação na reta, ele pode nos auxiliar em fazer comparações às vezes. Então, eu vou fazer aqui uma pequena observação em relação à representatividade dos números na reta, certo? Como seria isso? Deixa eu abrir aqui a minha, deixa eu abrir aqui a minha lousa digital. Só um minuto aqui, deixa eu ver se... Vou abrir aqui a lousa digital para poder falar da reta, tá? Deixa eu parar aqui essa apresentação. Vou colocar aqui a lousa. Gente, deixa eu apagar aqui essa lousa que ela tá suja. Deixa eu abrir aqui uma nova página. Assim, a reta. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma reta que a gente chama de reta real. Vamos guiar aqui sempre pensando no zero. Sempre o zero é importante, porque ele divide em duas partes. Ele divide aqui na parte que é positiva e à esquerda a parte que é negativa. Independente de se o número é inteiro, se ele é fração, se ele tem raiz, ele sempre divide assim, tá bom?
Um minutinho, pessoal. Eu estou respondendo aqui uma coisa, só um minuto. Voltando. Exemplo. Quando você põe aqui o 1, você sabe que você tem 0, 1, aqui 2, e assim vai. Questão aqui, existe uma infinidade. A reta é infinita, né? Então aqui, mesmo que você pegue um pequeno intervalo, se a gente cortasse aqui um pequeno intervalozinho, bem pequenininho aqui, ó, se a gente der um zoom, esse intervalo, ele se torna bem grande. Ele ainda é um intervalo enorme. Por exemplo, se aqui for 0 e aqui for 0,01, mesmo entre 0 e 0,01, existe uma infinidade de números. A reta real, ela se caracteriza por isso. Por mais que você corte um pequeno intervalo, entre 0 e 0,1, por exemplo, eu corto mais ainda. Aí eu vou pegar 0 e 0,001. Não interessa. Sempre você vai poder dar um zoom, certo? Sempre você vai poder dar um zoom e conseguir um outro intervalozinho dentro. Sempre. 0,0 e, sei lá, 0,0001. Sempre você vai poder estar fazendo isso. Infinitamente. Então, não vai ter como você chegar a um valor que não possa ser subdividido. Essa é uma característica da reta. Isso é uma coisa bem complexa, mas eu estou simplificando aqui a linguagem, né? Estou simplificando a linguagem para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá certo? Tá claro? Você pode sempre subdividir ali em pedaços, mas você vai estar sempre pegando, sempre vai estar pegando números dentro de um intervalo que pode ser cada vez mais subdividido, quantas vezes você quiser, infinitamente. Então, é um processo que não se esgota, tá certo? Aí o que eu quero representar é que qualquer número que você pega na reta real, você vai ter que, você pode representar aqui sobre essa seta, certo? E fazer comparações sobre a localização dele, por exemplo, entre 0 e 1. Vou pegar o 1 meio. Então aqui 1 meio, eu sei que 1 meio é um número racional, então é uma fração. Vou pegar o raiz de 2. A raiz de 2 já não é racional, ele é irracional. Mas ele está aqui em algum canto, certo? Se você calcular a raiz de 2, você vai perceber que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Ela vai estar aqui por aqui, em algum canto. A diferença é que ela não pode ser escrita como uma fração, mas ele vai estar aqui, certo? Vou pegar o número π, 3,14, 15, 9 e algumas outras coisas aí. Ele também vai estar aqui, entre o 3 e o 4. O π vai estar por aí, certo? Então, nessa reta, a gente representa tudo quanto é os números que a gente conhece, que a gente trabalha, certo? E é através dela que nós vamos fazer o estudo das nossas funções mais para frente, certo? O que é que faz sentido? Faz sentido a gente entender um pouquinho como é que a gente estuda essa reta se nós particionarmos ela em pedaços. Por exemplo, se eu colocar aqui um número que começa aqui e termina aqui, como é que eu represento isso aqui? Eu quero pegar só esse conjunto aqui. Aí nós vamos chamar isso aqui de intervalos. Suponhamos. Vou pegar aqui o 0 e o 1. Então aqui eu estou num intervalo que vai de 0 a 1. Então aqui são elementos x, que são reais, e esses elementos eles são maiores que 0, mas são menores que 1. Ou seja, eu estou pegando aqui um conjunto de números. Esses números x, eles estão vindo do 0 até chegar a 1.
É um conjunto infinito? Sim, é infinito. Por que é infinito? Porque aquilo que eu acabei de dizer, você pode subdividir essa reta em vários pedaços, não tem problema. Você pega um pedacinho, você vai lá nesse pedacinho, pega na metade, mais na metade, pode ir separando, separando, você vai sempre cada vez pegando um pedacinho menor, mas nunca se acaba. Então isso aqui é um intervalo. Mas nós podemos trabalhar as nossas funções, as nossas coisas em intervalos, tá certo? Aí isso é que eu vou falar aqui agora. Vou voltar aqui para o livro, eu vou falar um pouquinho dos intervalos, tá certo? Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não bagunçar e passar aqui para a parte de intervalos. Acho que aqui não está muito bagunçado, não, deixa eu ver. Essa explicação que eu dei dos números são mais ou menos isso aqui, ó. Aqui a reta está bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está exemplificando, né? Essa parte aqui, ó. Está exemplificando mais ou menos a localização de alguns pontos. Ele colocou o zero, um meio aqui que é metade de um, menos um meio que é para a esquerda, menos um, dois, metade de dois, ou pi aqui que é um pouquinho depois do 3, o raiz de 2 está bem aqui. Ou seja, é nessa reta que a gente vai ter toda a representação dos números que a gente precisa usar. Conjunto R aqui, então a gente usa assim. É chamado de reta real ou reta numérica, tá? O que acontece é que os conjuntos que nós vamos pegar estão sobre a reta. Então, eu vou pegar aqui um desenho assim, aí suponho que eu pegue um pedaço dele. Ah, eu peguei só esse pedaço aqui. Esses pedaços a gente vai chamar de intervalos. Ou seja, são intervalos em cima da reta, certo? É uma forma da gente representar só um pedaço. A gente vai, às vezes não precisa usar a reta toda. A depender da função que a gente vai trabalhar mais para frente, o conjunto que nós precisamos trabalhar, não precisa pegar a reta inteira, basta a gente pegar um pedacinho dela. É por isso que se chamam-se intervalos. Então, o que é que você faz para falar de um intervalo? Considera dois números que um seja menor do que o outro. Por que um menor que o outro? Lembrando, quando um número for menor do que outro, o menor está sempre à esquerda, tá? Porque assim, a reta, ela tem sempre essa ordem, da esquerda para a direita. Por quê? Eu falei várias vezes, né? Quando você tem uma reta aqui, quanto mais para a direita é maior, quanto mais para a esquerda, menor. Aqui é menor e aqui é maior. Então, se eu colocar um número A aqui à esquerda e um B à direita, quem que é maior aqui? O B é maior do que A, né? Se você quiser ler de outro jeito, diz que A é menor do que B, tanto faz. A menor que B ou B maior que A querem dizer a mesma coisa. Quem está mais à esquerda é menor, quem está à direita é maior. Pronto, aí se você marcou aqui o A e o B, eu quero estudar só esse intervalozinho aqui. Eu quero só os pedaços que estão entre A e B. Aí nós vamos pegar assim. Nós vamos dizer que esse conjunto é formado pelos números que são reais, são todos os x que são reais, tal que esse x ele esteja entre A e B. O que é que vai modificar nesses intervalos? É só que se eu quero saber se eu quero pegar o A e o B, eu quero pegar a extremidade. Se eu quiser pegar a extremidade, eu vou ter que colocar menor ou igual. Se eu não quiser, eu deixo só menor. Aí vai gerar essa notação, ó. Esse intervalo, do jeito que está aqui, é chamado de um intervalo aberto. Significa isso. Ele não quer as extremidades, ele nem quer A nem quer B. Como se nós tivéssemos feito isso. Ó, um traço, é deixar essa aberta aqui no A, e fizesse um traço aqui o B, e a gente pinta só aqui fora, ó, do A até o B. Então a gente não considerou nem o A nem o B. Se nós quisermos pegar as extremidades, a gente põe um menor ou igual.
Pessoal, só um minuto. Eu vou precisar ter que só tirar uma coisa aqui. Só um minuto, viu? Voltei. Começou a chover aqui e tinha roupa estendida. Acontece. E eu tô sozinho aqui, aí precisei correr ali para tirar. Tá chovendo muito esses dias, né? Então bora lá. Em relação ao intervalo, então eu estava explicando aqui sobre ele ser aberto e fechado. Eu vou voltar para a luzinha, tá? Vou voltar aqui para a luzinha. Tô vendo aí, né? Então vamos lá. Como eu falei, a anotação para intervalo aberto, às vezes usa assim, né? Isso aqui é um colchete ao contrário. Um colchete é assim, né? E a B, por exemplo. Isso aqui esse símbolo assim significa colchete. Esse símbolo aqui, tá? Esse e esse é colchete. Esse colchete aqui tá o contrário, né? Ele significa o quê? Ele significa que você está pegando todos os números reais que estão menores do que B, mas são maiores do que A. Ou seja, é como se nós estivéssemos aqui na reta, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Aí nós não queremos nem A nem o B, nós queremos só todo mundo que está entre A e B. Essa notação, às vezes, ela não é tão moderna. Vocês vão encontrar alguns livros que, em vez de um colchete, vai ter assim, ó, um parêntese. Então, essa notação e essa é a mesma, tá? Isso aqui e isso representa a mesma coisa. É porque essa notação aqui à direita é mais moderna. Essa daqui, normalmente, é mais antiga, né? Esse livro do Fundamentos que eu estou usando é uma coleção que já é um pouco antiga, então alguns livros hoje não usam essa notação. Mas outros usam, então fica claro, né? Aqui entende que uma coisa e a outra é a mesma. Vê exemplos. Vamos pegar aqui o intervalo aberto
entre 0 e 1. Então você vai lá, faz a reta, deixa aqui o 0, pinta aqui e vai até o 1 e deixa ele aberto. Então você pegou todos os x que são menores que 1 e maiores que 0. Aqui são os x reais, tal que x entre 0 e 1. Ou seja, isso aqui é seu intervalo 0, 1. São todos os números reais que estão maiores do que 0 e menor do que 1. Bem, isso aqui é intervalo aberto. Se eu quiser um intervalo fechado, como é que eu faço? Intervalo fechado. Você põe o colchete assim. Normal. Então são todos os x são reais, tal que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Então você tem que colocar esse tracinho de maior ou igual. Significa agora que você vai fazer o mesmo desenhozinho, só que você vai pintar a bolinha. Vai de A até B. Você pinta tudo aqui, ó. Então, o intervalo AB, ele pega essa notação aqui, tá? Intervalo fechado. A diferença do fechado e o aberto só é essa. É que você tem que pegar as extremidades. Tá certo? É? Então, vamos ver um exemplo. Você pode pegar aqui intervalo fechado de menos 1 a 1. Você faz a reta, coloca a bolinha aqui no menos 1, pinta tudo aqui até o 1. Então aqui você está com todos os x que estão entre 1 e menos 1. Certo? Então isso aí é o intervalo fechado. Aí alguém pode perguntar, e posso misturar um intervalo aberto com um fechado? Sim, pode. Você pode construir um intervalo misto. Como assim misto? Um aberto e um fechado. Eu vou deixar fechado no A e aberto no B. Significa isso? Significa que eu estou pegando todos os números reais, tá ok? X no A é aberto ou é fechado, então você põe menor ou igual. No B é aberto, põe menor. Geometricamente você faz assim. Você desenha fechado aqui no A, vai pintando todinho e deixa aberto no B. Então ele é aberto aqui no A, aliás, fechado no A e aberto no B. Certo? Isso é um intervalo misto. Pode fazer o contrário? Também pode, não tem nenhum problema. Você pode deixar um intervalo que seja aberto no A, fechado no B. Então são todos os x reais, tal que x é maior que A, mas é menor ou igual que B. Então você faz uma reta, deixa aberto no A, pinta tudo e fecha no B. Certo? Então x aqui é menor que B, menor ou igual, mas é maior ou igual que A. Intervalo misto. Certo? Então aí nós já vimos todos os tipos de intervalo. Aí se eu tiver assim, intervalos infinitos. Como assim intervalos infinitos? Que eu não vou deixar aberto. Vou fazer assim, ó. Vou colocar do A mais infinito. Esse símbolo aqui é o infinito, tá? Esse aqui é um símbolo de infinito, um 8 assim deitado. O que significa isso? Significa assim, que eu abri no A, ele é aberto no A, você vai pintando e ele não acaba, ou seja,
Ele vai continuando. Vou colocar aqui reticência só para dizer que o desenho continuaria. Como é mais infinito, você não tem como chegar no infinito, né? Então você deixa aqui apenas a representação que ele continua, mas não para. E como é que a gente representa isso algebricamente? Você diz assim, são todos os x que são reais, tal que x é maior que a. Só isso. Porque, ó, você pegou todo o número que está aqui, é maior do que a, porque o a está na esquerda. A gente viu, né? Seta para a direita é sempre crescente. Se o a está aqui, todo mundo que está à direita dele é maior que ele. Então, x é maior que a. Só isso, tá? É uma forma de você representar esse intervalo aí de a mais infinito, né? Se você quiser colocar para o menos infinito, porque eu quero considerar agora a mesma coisa, só que decrescente. Eu quero fazer agora esse intervalo, mas eu quero pegar lá do menos infinito. Também não tem problema. Você pega, faz assim, a do menos infinito a A. Então significa que você vai fazer assim. Você está pegando ele vem lá do menos infinito e para aqui no A, aberto. Então ele está indo para a esquerda. Aí você põe aqui as reticências só para dizer que ele continua. Como é que a gente representa isso aqui? Aqui, então, é o conjunto dos números reais, tal que x é menor que a. Ou seja, porque todo número que está aqui à esquerda é menor do que a. Então, x é menor que a. Certo? Então, isso aí é o caso de intervalos mistos. Uma observação. Se eu fizer isso, ó, aberto, aí eu ponho menos infinito a mais infinito. O que significa isso? Significa que isso aqui é a reta toda. Ou seja, ela continua para a direita, continua para a esquerda. Você está pegando todo mundo. Ou seja, esse aqui é simplesmente a mesma coisa de dizer que é os números reais. Se você coloca menos infinito a mais infinito, então você está pegando todos os números reais. R. Certo? Tranquilo isso daí? Tranquilo nessa parte, né? Vamos trabalhar um pouquinho agora no livro. Deixa eu voltar aqui para o livro. Aí você tem os intervalos, né? Eu já fiz tudo isso lá, então a parte aqui todinha a gente já discutiu lá, né? Intervalo misto, intervalo aberto, fechado. Aqui ele dá uns exemplos, né? Ó, ele deixou aberto no 2 e no 5. Vamos lá. Então você coloca, são todos x reais, tá o quê? X vai de 2 menor que 5. Esse aqui é aberto. Você coloca aqui de menos 1 a 4. Ops, no 4 ele deixou fechado, né? Então aí no 4 tá fechado. Então você vai pegar no menos 1. Ah não, o menos 1 era fechado também. Eu acabei olhando pro de cima. Não. Fechado menos 1 e no 4. Então você coloca aqui x real, tá o quê?
Como é fechado, então tem que ser menor ou igual, né? Então, menor que menos 1, menor ou igual que 4. Não é fechado. Aqui é um misto, né? Ele é fechado à esquerda, né? X menor ou igual a x real, tá aqui 2 quintos, então x está entre 2 quintos e 7. O 7 aqui é aberto. Esse aqui é aberto no menos 1 terço, então é menor, e é fechado no raiz de 2. Então é fechado à direita. Certo? A questão é, às vezes, a gente ter que fazer algumas pequenas operações, né? Ó, esses aqui eu já falei, né? São, por exemplo, de menos infinito a A. A gente já viu. Menos infinito a A, assim. Então, são todos os x menores do que A. Se eu quiser fechar no A, não tem problema. Menos infinito a A, eu fecho. Mesma coisa. Então, são todos os x reais, tal que x é menor ou igual que A. Se eu contar com a extremidade, você põe menor ou igual. Sempre é assim. Se você estiver contando com ele, põe o igual. Se você não estiver contando, fica maior ou menor. Tá certo? O que acontece? Nós vamos fazer aqui algumas operações é, que são interseção e união de intervalos, tá? Aí a gente vai terminando essa parte. Mais uns 10 minutos a 15 a gente termina, tá? Ó, essa parte de números complexos e indução eu não vou fazer, tá? Porque assim, o livro, ele tem a ementa a ser seguida, mas esse livro tem algumas coisinhas que a gente pode deixar porque não diz respeito à nossa ementa. O princípio de indução finita é uma coisa que vocês vão ver em outra disciplina. Então, quando chegar nessa partezinha aqui final, a gente termina. Ele também fala de conjunto dos números complexos, que também não precisa a gente ver, porque números complexos vão ver na outra disciplina aí, que é lógica, que é trigonometria, números complexos e polinômio. Então, não precisa a gente olhar isso aqui. Então, eu vou falar aqui de algumas operações utilizando interseção e união de intervalos. Quando terminar, eu passo algumas informações e a gente encerra, tá? Vou passar para a minha lousa por questão de espaço e também para ficar mais organizado. Supor que o conjunto A seja intervalo de 0 a 3 fechado. O conjunto B seja intervalo de 1 a 4, também fechado. Certo? O que acontece? Eu quero estudar duas coisas. Eu quero estudar a união e a interseção desses conjuntos. Primeiro, eu quero olhar quem é a união de A com B. Vamos lá, vamos fazer separado aqui, né? Vamos fazer primeiro o conjunto A. Vamos fazer uma reta para ele. Normalmente a gente faz assim. A gente pega os dois conjuntos, coloca uma reta e a outra embaixo. E nós colocamos assim. Vamos supor que aqui é o zero. O zero, porque o zero é central, né? Sempre ele divide a parte positiva e a parte negativa. Aí você coloca o zero para as duas. Claro, como a reta é a mesma, a posição dos números tem que ser igual. Por exemplo, se aqui tem 1, 2, 3, embaixo também tem que ter 1, 2, 3. O conjunto A, ele vai de 0 a 3 fechado. Então, você vai fechar aqui no 0, fechar aqui no 3 e vai pintar tudo isso aqui. Já o conjunto B, ele começa no 1 e ele vai até o 4. O 4 chega aqui e fecha no 4. Agora vamos fazer um desenho embaixo
e vamos unir. Vamos fazer A união B. Vocês acham que esse conjunto A união B começa em quem e termina em quem? Eu quero que vocês digam. Nós vamos unir. O que é que acontece? Ele começa em -4? Não. Aí nem -4 tem. Não tem -4 aí, não. Começa no 0 e termina no 4. Exatamente. Nós estamos querendo unir esses conjuntos que estão aí, do 0, 3 e do 1 ao 4. Se a gente unir todo mundo, ele começa em 0 e termina no 4. Por um motivo simples. A união é juntar. Juntar, certo? Então você tem que juntar um com o outro. Só você pensar o seguinte. Você tem aqui esse pedaço aqui, 0, começa aqui no 0. Aí 1, 2, 3. Eu vou juntar com esse outro. Se eu pegar o desenho de cima, esse desenho do A aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver se ele permite. Se eu trouxer ele aqui para cima, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo o 0 e o 3? Vocês estão vendo, né? Ó, vou descer bem retinho. O 0 vai ficar aqui, né? E a gente teve como colocar essa que estava aqui assim, ó, que começava no 0 e terminava no 3, teve como a gente colocar aqui em cima. Então, esse novo conjunto de união, ele vai começar no 0 e vai terminar no 4. Então, a união aqui vai começar no 0 e vai terminar no 4, fechado. Então, esse é o resultado da união. Tá claro? Entendido, professor. Certo. Pois vamos lá. Vamos agora fazer o outro exercício, que é a interseção. Nesse mesmo exemplo aqui, eu quero fazer a interseção. Então, eu tenho o A, que é o 0, 3, e tenho o B, que é 1 e 4. Então, vou usar o mesmo argumento. Então, tenho interseção. Eu quero esse aqui. Eu já fiz aqui a união, deu isso. Quero agora fazer a interseção. Você usa a mesma coisa. Você pega o A, faz aqui o traço. Ops, eu vou fazer um traço reto. A. Eu vou marcar aqui o 0. Aí, 1, 2, 3. O conjunto A ele vai de 0 e 3 e é fechado. Então você fecha no 0, pinta tudo aqui e fecha no 3. Conjunto B você faz logo embaixo e mantém a ordem dos números. Por exemplo, o 0 está aqui, ele tem o 1, tem o 2, tem o 3 e vai até o 4. Você pinta aqui no 1, toda pintada aqui, né? E risca, 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 risca até o 4. Então aqui no 4. A questão é, agora a gente precisa olhar a interseção.
A interseção é o que está em comum, né? Lembrar lá do conjunto, que significa um número está na interseção. Significa que ele está em A e ele está em B. Olhando para esses desenhos, qual é a parte que está nos dois ao mesmo tempo? Se a gente puder olhar para eles aqui, qual é a parte que está nos dois ao mesmo tempo? A gente pode fazer assim, ó. Olha qual é a parte que está pintado nos dois ao mesmo tempo. A gente vai 1, ver, 2 e 3. você vai ver que, vamos tracejar aqui, ó. Do 1 até o 3. Aí a gente pode fazer a reta aqui. Aí vamos ver que o 1 fechado até o 3 fechado. Pinta todo mundo aqui. Então, essa é a interseção. Ou seja, o intervalo fechado de 1 a 3. Ou seja, então, a interseção é esse pedaço aqui. Por quê? Como se diz, a interseção que está nos dois. Então, perceba que esse pedaço de 1 até 3 está no de cima, ó, de 1 até 3, e também está no de baixo. É a interseção. Certo? Vamos ver mais uns casos aqui. Pode acontecer casos onde não tem interseção. Por exemplo, menos 1 e 0, 1 e 2. Se eu pegar esse conjunto, vamos fazer a reta aqui. A, que é o 0, menos 1. Pinta aqui no menos 1 até o 0. É o B. Ops, vou fazer aqui mais alinhado, né? 0. O B começa onde? No 1 aqui, né? 1 e vai até o 2. Pinta aqui e pinta esse. Perceba que nesse caso aqui, não tem nenhuma interseção, né? Se você colocar uma reta sobre a outra, esse pedaço aqui, ele não encontra com esse. Né? Se nós pudéssemos colocar num desenho só, você ia ver que não tem como, né? Porque esse e esses não se encontram. A união dá para fazer, mas a interseção é vazia. Ou seja, a interseção B é vazia, não tem ninguém. Um pega um pedaço negativo, outro pega um pedaço positivo e não tem ninguém em comum. A união dá para fazer, se fosse a união. Se fosse a união, era só juntar. Você colocaria aqui menos 1 até 0 e pintava. E aqui pegaria de 1 até 2 e pintava. Então a união A com B é só juntar. Então fica menos 1 e 0 unido a 1 e 2. Você escreve assim só. Certo? Pode ser também que aconteça algum caso que a interseção tenha um número em comum. Por exemplo, vamos pegar aqui o conjunto A, que vai de menos 1 e 0, que é esse dali, e o conjunto B, que vai de 0 a 1. A interseção, vamos lá, é quem? Você faz aqui o A, então aqui 0, menos 1, que é 1. Esse conjunto aqui vai de 0 fechado até 0 fechado. De 0 a menos 1 fechado. O conjunto B, ele começa no 0. Você tem aqui o 0, fechado, vai até o 1. Se você tiver que colocar um sobre o outro aqui e olhar a interseção, você vai ver que só tem um ponto em comum, um conjunto unitário. Só tem o 0. Entendeu? Só um elemento. Só o 0 em comum. Certo? Então é isso. Então tem casos em que a união, a interseção dá um conjunto vazio, nesse exemplo aqui, né? Porque não tem ninguém em comum. A interseção pode dar um número. A interseção pode dar um deles, pode dar um conjunto todo, a depender do seu conjunto. Por exemplo, fazer mais um.
Não. E a interseção de A e B. Vamos lá. Zero. Menos um. Um. Dois. Três. Menos dois. Conjunto A começa no menos um. Termina no um. Conjunto B começa no menos 2, termina no 3. Se você for olhar, a interseção dos dois dá o próprio conjunto A, porque o conjunto A todinho tá nele, ó. A interseção vai aqui de menos 1 a 1. E pinta todo mundo aqui. Então tá todo mundo aí. O que ficar atento aqui é essa questão de aberto ou fechado. Por exemplo, eu faço isso aqui, A, B. Eu sei que ele está aberto no A, então é menor. Fechado no B. Aí eu ponho aqui um embaixo e pinto daqui até aqui. Então, vou chamar um ponto aqui de C aqui no meio. Isso aqui é C. Pintado. Isso aqui é D. Se você olhar a interseção dos dois, a interseção começa aqui, ó. Ele não conta com o A. E vem até aqui nesse C. Ou seja, essa interseção, ela tem os elementos que vão do A, mas não conta com o A, e vai até o C. Por que eu deixei aberto no A e fechado no C? Porque o A, ele no de baixo até que ele tá. Você pode ver que ele é todo pintado. Mas ele não está no de cima. Então tem que ser interseção, tem que ser nos dois. Então você não conta o A por conta do que ele não está no de cima. Já o C não, o C está no de cima, porque está pintado, está no de baixo. Então você deixa menor ou igual. Então vale aqui. Então tem que ter só atenção a essa questão de colocar o maior, menor, igual, de acordo com o elemento pertencer ou não. Tá certo? Pois é. Então, para encerrar, né? Fazer aqui só mais uma coisa para a gente encerrar. Vou dar uma olhadinha aqui. Essas observações em relação a você fazer a descrição, né? Por exemplo, se eu colocasse assim, 0 e 3, 0 e 2, interseção com 1 e 3. Você faz isso de duas... Como é que você resolve isso? Ele pede para descrever isso. Quer que você descreva essa coisa. Ele quer saber quem é. O que é que eu aconselho? O que é que você faz? Você faz assim. Você representa primeiro no desenho. Traça aqui. 0, 1, 2. Aí você vai pintar aqui do 0 até o 2. Então esse é esse conjunto. 1 até o 3. Você deixa aqui o 0 aqui, né? Aí do 1, 2
até o 3. Então você vai pintar do 1 até o 3. Como ele quer a interseção, né? Ele está querendo a interseção de 0, 2, 1 e 3. Olhando aqui, a interseção é a parte aqui em comum. Então vai de quem? Vai do 1 até o 2. Tá, né? Então quer dizer que a interseção você pode apresentar assim. O resultado deu o intervalo de 1 a 2. Fechado. Ou você pode apresentar assim também. A interseção dos dois pode representar algebricamente assim. São x reais. Tá ok. X é maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Que é a mesma coisa do intervalo aqui. Que são todos os x que estão entre 1, contando com 1, até o 2, contando com 2. Intervalo fechado nas pontas. Então aí você encontrou a interseção. Duas formas de você fazer. Tá certo? Aí é isso. Para encerrar, passar aqui umas coisas. O cronograma eu vou tentar ver aqui. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Eu tinha preparado, mas talvez eu precise dar um pequeno ajuste. Ó, a gente colocou o seguinte. Nesse final de semana, está colocado aqui lógica, conjuntos e relações. Então a gente começou com lógica na sexta, conjuntos hoje, eu coloquei conjuntos e relações. Mas eu coloquei apenas para colocar, eu não tenho muita pretensão de chegar em relações não, porque a gente vai falar dessa parte aqui junto com funções. Então, no outro encontro que começa no dia 18, eu vou começar falando de relações e funções, na sexta e no sábado. E o tutor deve fazer uns exercícios com vocês à tarde, certo? Aí, depois daí, já vai ter funções. Todos os outros encontros que a gente vai ter, né? No que começa no dia 2 e no que começa no dia 16, todos vão ser com funções. Tanto à noite quanto de manhã. E os exercícios, a carga do tutor, vai ficar em relação a esse conteúdo que a gente vai vendo. Tá certo? Eu vou deixar para colocar esse... vou deixar para colocar esse cronograma um pouco depois, porque eu vou ver se eu ajusto. Né? Em relação a quem é o tutor, essas coisas eu não sei dizer nada. Isso aí vocês têm que perguntar tudo ao coordenador. Uma coisa que eu e o professor Ricardo, a gente não pode responder sobre esses assuntos referentes à disciplina, matrícula, quem é tutor, sistema, todas essas coisas aí a gente não sabe dizer, a gente só fica responsável pela disciplina, certo? Aquelas aulas de ontem e as aulas de hoje pela manhã, eu já carreguei aqui, certo? Eu vou mandar o link aqui agora no grupo, certo? E aí, coloquei no grupo agora, a playlist que tem aulas de hoje de manhã. Depois eu vou colocar hoje à tarde.
em relação ao ambiente, eu vou criar, já criei, na verdade, uma turma no Google Sala de Aula. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui. Não é isso aqui não que eu quero. Tem uma turma no Google Sala de Aula. Vocês podem clicar no link que vai para eles. Vou colocar aqui agora. Link para o Sala de Aula. Podem entrar. Certo? Não precisa ser pressa. Se vocês não conseguirem fazer essa entrada hoje ou amanhã, vão esperando que ao longo da semana vocês vão conseguindo entrar lá. Lá eu vou também colocar tudo que a gente fez aqui. Os links para as aulas, o link para o conteúdo do material e qualquer outra coisa que precisar. E eu vou avisando via o grupo. Tá certo? Assim que essas aulas de hoje eu vou baixar e carregar, depois eu posto lá também o link para elas. No link aí do grupo, eu acabei de colocar o link que vai para a descrição das aulas na playlist do YouTube. Tá certo? Pois é isso. Por hoje é isso e a gente fica aí com essas coisas para fazer no próximo encontro, dando a sequência. Aí eu envio esse cronograma também assim que eu ajustar direito com o tutor. Tá certo? Só para ver se fica nessa ordem mesmo. Mas eu vou postar aqui no grupo do WhatsApp e também depois no Google Sala de Aula. Pois é isso, por hoje é só. Então, vou encerrar a gravação e boa tarde.